Opa, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Chapado Crítico, não é mesmo? Esse clima aconchegante é pra gente falar aí das melhores coisas de certos filmes em certas categorias, ou que outras pessoas chamam de ranking. E hoje nós vamos selecionar as 10 melhores cenas de ação dos filmes de todos os tempos, certo? E na posição número 10 a gente fica com O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, não é mesmo? Dark Fate. Eu sei que esse foi o que mais flopou da franquia, não é mesmo? Porque as pessoas já estavam cansadas desse filme, do Exterminador do Futuro, quando finalmente eles fizeram um filme do jeito certo, não é mesmo? Mas aí as pessoas já estavam enjoadas. Mas esse filme, na minha opinião, é super, super maneiro. Desde a sequência final, a partir do avião, que eles começam uma porradaria no avião, até o final da fábrica, quando eles fazem uma retranca para segurar aquele exterminador bolado. Essa sequência é genialmente feita em matéria assim, de ação e direção de uma sequência de ação competente mesmo, né? Tem uma parte irada que o Schwarzenegger fala: I've seen the future like yours. It failed. E aí começa, mais ou menos. E na nona posição, não é mesmo? Vamos ficar aí com um filme chamado Kingsman. Esse filme é maneiro, não é mesmo? E a sequência, mais ou menos no final, onde aquele cara meio coroa, não é mesmo? O Kingsman meio coroa, aquele agente secreto, fica preso numa igreja, não é mesmo? Com um bando de fiel, doente, certo? E aí o Samuel Jackson lança um sinal. E aí o Kingsman, né? O cara meio coroa lá, ele recebe um sinal, o Samuel Jackson liga um sinal. E aí começa uma porradaria na igreja, né? Ele matando todos os fiéis, não é mesmo? E galera, vamos ser honestos, né? Tem coisa melhor do que ver crente sendo moído na porrada, não é mesmo? Eu acho que não. E o oitavo lugar fica com Matrix 2, né? Matrix Reloaded. A partir daquela autoestrada, quando a Trinity pega aquela motocicleta, não é mesmo? E aí começa uma sequência de, sei lá, parecem 2 horas, né? Com uma música irada, certo? E aí termina com o Morfeu, tipo, virando aquele carro que tem aqueles gêmeos que são meio fantasmas, né? Certo? E aí ele tá com uma espada samurai, que é sempre maneiro. Claro, você pode se perguntar por que alguém que tá com uma metralhadora precisa de uma espada samurai? Bom, e a resposta é porque é super maneiro, não é mesmo? Você ter os dois. Com um você parte o carro no meio, depois você metralha quem sobrou. A coisa que precisa ser corrigida dessa sequência de ação é quando um dos agentes Smith pula no carro e aí meio que destrói o carro. Aquela parte é mal feita. Mesmo na época que foi lançado era mal feita e sempre me incomodou. Eles podiam só remover aquela micro parte que não ia fazer diferença nenhuma. Fora isso, essa sequência é perfeita, galera. Certo? Em sétimo lugar, a gente vai botar um filme que é popular e é quase que uma cópia um pouco do John Wick, mas também é maneiro por si só, não é mesmo? Que é um filme chamado Anônimo. E esse ator, né, o Bob Odenkirk, que faz o principal do Anônimo, né? Ele também faz o Better Call Saul e ele é o Saul, certo? No Breaking Bad. Imagina se ele fosse esse cara no Breaking Bad e enfiasse a porrada naqueles 2 drogados, não é mesmo? Que eles mereciam. Um vende metanfetamina e o outro toma. Merece apanhar mesmo. Eu adoro o conceito do filme onde tem um personagem que parece que é um zero à esquerda, ninguém dá nada, mas ele é só um assassino meio em paz e alguma coisa desperta ele. E eu vou destacar, tem várias sequências maneiras nesse filme, mas eu vou destacar a primeira sequência de ação, Pressão, que é ele no ônibus, certo? Aí tem uma trilha sonora maneira, ele enfia a porrada num bando de vagabundos, se chega no ônibus tentando estrondar, encher a porra do saco, não é mesmo? Essa parte é muito maneira. Em sexto lugar, certo, a gente fica com um velho clássico, Rambo. Claro que dá pra você juntar todos os filmes e neles vão ter várias sequências de ação muito maneiras que podem ser destacadas. Mas eu vou pegar esse conjunto todo de filmes do Rambo e vou destacar o penúltimo filme, Rambo 4, certo? Que é pressão demais. E eu vou destacar a primeira hora, certo? Que o Rambo aparece para salvar um grupo de mercenário que entrou lá para salvar um grupo de esquerdalha que encheu o saco, não é mesmo? Numa cidade que tem um ditador, num lugar que tem um ditador horroroso, e ele chega com arco e flecha, não é mesmo? Matando todo mundo numa pressão, não é mesmo? Que ele fala mesmo, que é uma frase maneira, né? Live for nothing. Die for something.
Ele quase mata. Porra, essa sequência é demais, né? Também no final, quando ele metralha todo mundo e parte todo mundo no meio, não é mesmo? Porra, esse filme o Stallone mandou muito bem. Ele dirige esse filme também. Ele é bom diretor. Em quinto lugar, certo, a gente vai destacar Blade, talvez um dos meus filmes prediletos de todos os tempos, não é mesmo? A melhor frase do Wesley Snipes num filme de ação ainda fica no Passageiro 57, quando ele dá um chute, o cara voa pra fora do avião e ele fala sempre aposte no preto. Essa é maneira a frase. Mas a melhor sequência de ação que o Wesley Snipes tá é no filme Blade. Primeiro filme, certo? Que ele entra na boate e chacina todos os vampiros que estão lá dançando, não é mesmo? Uma rave cheia de sangue e doenças venéreas, provavelmente, né? Que eles nem se importam, né? E o Blade entra lá estrondando tudo. Essa é uma das melhores sequências de ação de todos os filmes. E na posição número 4, certo? Vamos ficar aí com Duro de Matar, certo? Lembrando que eu vou condensar todos os Duros de Matar. Bem assim, o ranking pra mim é Duros de Matar 1, 3, 2, 4 e o 5 é o último, certo? Mas eu vou pegar todos esses e vou destacar só o Duro de Matar 4, que pode não ser o melhor deles, mas as melhores sequências de ação definitivamente estão no Duro de Matar 4, né? Destaque aí pra quando ele luta com uma japonesinha, barra pesada, entendeu? Que é mais sinistra até que o próprio vilão principal do filme. Eles têm uma porrada sinistra numa hora e eles jogam um carro em cima da japonesa e os dois brigam em cima do carro, certo? E não tem caô. Ele mata ela. Em terceiro lugar, galera, eu vou destacar aqui um filme animal demais que se chama 300, na época em que todo mundo acreditava que o Zack Snyder ainda era um diretor maneiro, não é mesmo? E ele, nesse filme 300, ele inventou uma dinâmica, um jeito de filmar as sequências de ação que foi invenção dele própria. Eu não vi em nenhum outro filme. A galera dava uma facada ou ia com uma espada, né? E a coisa meio que desacelerava um pouco em câmera lenta e depois acelerava. É um efeito muito maneiro que ele criou e infelizmente ele só usou nesse filme. Ele nunca mais reproduziu em nenhum outro filme que ele dirigiu. Não dá pra entender porquê, mas pelo menos ele fez nesse, não é mesmo? Honrou belamente a obra do Frank Miller original dos quadrinhos e ainda incrementou mais um pouco, não é mesmo? Antes dele ter virado uma fraude, mas nesse filme ele chegou nervoso. Em segundo lugar, é aquele famoso filme de bonequinho, não é mesmo? Que as pessoas idiotamente batizaram hoje em dia, que é, pra mim, um dos filmes, talvez o melhor filme da Marvel, junto com Soldado Invernal, que é Guerra Infinita, né? Que é o antes do Ultimato. E aí tem toda aquela porrada no final do filme, que é um grupo dos Vingadores segurando a onda, não é mesmo? No espaço, certo? Contra o Thanos, e aí tá todo mundo alinhado na porradaria, o Doutor Estranho, e aí aquele cara, aquele ator evangélico meio estranho, não é mesmo? Aquele Chris Pratt, que é o Star-Lord, meio que caga tudo, não é mesmo? E aí todo mundo se fode. Mas essa sequência contra o Thanos, que tem o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e os Guardiões da Galáxia e mais uma galera, perfeita aquela sequência. Realmente linda. É o que eu diria se eu fosse gay. Será que entra isso? Também a gente pode aqui fazer uma menção honrosa a alguns filmes que não entraram nesse ranking, mas por falta de ranking, né? Mas eles mereciam estar em algum ranking porque eles são ótimos representantes da categoria com cenas de ação quase perfeitas. O primeiro filme é um que você tem que procurar, do Jet Li, talvez o único dele que preste nos Estados Unidos, que se chama Kiss of the Dragon, O Beijo do Dragão. Não dá pra achar esse filme em quase nenhum lugar, mas tem as melhores sequências de ação, até uma com uma mesa de sinuca, não é mesmo? Que ele usa as bolas pra bater nos caras, certo? E o vilão é um francês escroto, não é mesmo? Esse filme é demais, cara. O outro filme também entra, certo? Na nossa menção honrosa aqui, que ficou um pouco de fora, é um filme do Jack Chan, talvez o primeiro, acho, que o filme que ele fez nos Estados Unidos, chama... Eu não sei como que se chama em português, galera. Talvez nossa equipe vai botar aqui o nome do filme em português. Eles vão descobrir, eu acho, né? Mas em inglês se chama
Rumble in the Bronx, certo? Que ele vem pro Bronx, não é mesmo? E ele infelizmente tem que lidar com gangues marginais imundas e ele só quer ficar na dele, mas como todo bom oriental, ele luta pra caralho, não é mesmo? E eles não podiam esperar isso. Vale a pena você procurar esse filme pra assistir, porque não dá pra achar em quase nenhum lugar, mas dá pra você achar no nosso Pirates, não é mesmo? Hey yo, Pirates! Certo? Diga não a pirata, hashtag, cara, crime não compensa, não é mesmo? E mais uma última menção honrosa desse ranking, certo? Eu vou deixar aí com um filme que enganou a gente até esse filme, não é mesmo? É uma trilogia e o último filme foi deplorável, foi nojento, asqueroso, mas o segundo e o primeiro enganam a gente direitinho, né? Chama Halloween Kills, certo? A gente nunca tinha visto Mike Myers, certo? Fazer alguma coisa maneira. Porque antes desse filme, Halloween Kills, a gente só tinha visto o Mike Myers, né, matar, assim, alvos fáceis, não é mesmo? Uma babysitter, não é mesmo? Uma senhora de idade num sofá, uma mulher tomando banho, um velho cozinhando, não é mesmo? Quem não consegue matar um velho? Qualquer um. Basta você querer, porque ninguém quer, que é meio ridículo, não é mesmo? Tem a melhor sequência de ação com o Mike Myers, onde ele enfrenta uma equipe inteira de bombeiro e os bombeiros têm umas serras elétricas e umas mangueiras, tentam fazer uma resistência contra o Michael Myers, mas ele chacina todo mundo, não é mesmo? De uma forma brutal e sem nenhuma piedade, bem maneira e que você não tinha visto em nenhum outro filme do Mike Myers, não é mesmo? Talvez seja que alguns bombeiros mereçam por não terem feito o trabalho deles, certo? E o número 1 é talvez um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, em todos os tempos, né mesmo? Que se chama Scarface. É o melhor filme do Al Pacino, é o personagem mais irado. É um cubano que vem para tentar, certo, a sorte. País dos sonhos, no país das oportunidades. Sendo o quê? O melhor traficante de todos os tempos. E ele quase consegue, não é mesmo? A não ser pela sequência final, depois também dele ter enlouquecido e matado o cara que estava namorando a irmã dele, não é mesmo? Que ele é meio secretamente apaixonado também pela irmã, né? Esse personagem não é exemplo pra ninguém, certo? Mas o que eu quero dizer aqui é que a sequência final, onde ele pega aquela arma e um monte de traficante vem matar ele na casa dele e ele tá cheio de cocaína na mesa, não é mesmo? Ele fala, say hello to my little friend. Aí, pá, 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 pá. Abre fogo, né? Infelizmente ele morre. Ele não consegue realizar o sonho americano, né? Vender as melhores drogas. Galera, nesse ranking a gente conta também o 0 como número. Eu esqueci de dizer, não é mesmo? Mas o 0 também entra no ranking, não porque o filme é nota 0, mas porque a gente tem que encaixar mais filmes com sequências iradas nesse ranking, então a gente vai contabilizar o 0 também. E o número 0 é, obviamente, John Wick, né? Mas eu não vou nem botar o John Wick 1, então eu vou fazer um apanhado de todos os John Wicks, eu vou destacar o último. Tem uma sequência maravilhosa, apesar de ser um dos piores deles, né, do John Wick. Mas essa sequência é maneiríssima. Ele tá lá no Arco do Triunfo, né, fugindo de uma galera. Ele começa a matar e brigar com todo mundo no meio do trânsito, certo? E aí passam uns carros, ele joga a galera dentro do carro, né? Muito bem feita e muito irada. E também um destaque especial para aquele cara Donnie Yen, eu acho, que é cego, não é mesmo? Ele põe uns alarmes também. Ele não entra na sequência, mas ele manda bem nesse filme, né? Ele é o único personagem depois de John Wick que presta nesse filme, certo? Ele é cego e ele luta bem pra caramba, não é mesmo? Quem não queria conhecer um cara desse? Ou não queria ser cego só um pouco pra lutar daquele jeito? Ufa, quanta ação maneira nesses filmes, não é mesmo, cara? Eu poderia ver esses filmes infinitamente, várias vezes ao dia, isso talvez me deixasse insano. Mas se você não viu nenhum desses filmes, você deve a você mesmo a procurar todos que eu mencionei nesse ranking e assistir eles imediatamente. Mesmo se for para reclamar depois e falar que eu errei completamente. E talvez eu tenha esquecido alguns filmes que mereceriam estar nesse ranking, né? Então menciona aí nos comentários os filmes que talvez eu tenha deixado para trás ou me esquecido de incluir aqui nesse ranking ou que o ranking não era grande o suficiente para ter todos esses filmes, não é mesmo? Deixa aí que eu vou com certeza dar uma olhada. Quais que eu esqueci, que a gente faz uma lista nova talvez, não é mesmo? Com mais 10 filmes de ação ou sequências de ação, certo? Ah, como é bom ler, né? Não livros. Livros é ruim. Ufa, quanta ação, não é mesmo, galera?